A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. Eu quero salmodiar o Senhor no Salmo 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que lindo esse salmo, né? Salmo usado na oração, né? Também quando a gente pede prosperidade, né? As pessoas gostam muito desse salmo. Se fala sobre esse salmo que Davi, quando escreveu ele, quando ele salmodiou, ele estava em uma grande crise. Pasmem, estava em uma grande crise, né, com a sua família, tinha sido posto para fora da sua própria casa, através da sua família, brincadeira, e estava naquele processo todo, quando ele salmodiou. Louvado seja Deus, mas tem sentido, né, quando a gente lê o Salmo, a gente percebe que no texto dele, quando a gente começa a ler, a gente vê aqui no versículo 4, ele falando sobre uma situação difícil, né? É o que ele diz no versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Deus sabe de todas as coisas. Mas o que eu quero falar hoje é em gratidão a Deus pelo livramento, pelo sustento, que muitas vezes a gente se esquece, né? E não é bom. Não é algo que expresse gratidão a Deus. Quando a gente só pede, muitas vezes a gente só está agradecendo e o Senhor está abençoando. E muitas vezes a gente pede, o Senhor dá, mas também a gente pede, e Ele só fica observando, né? E nós precisamos sempre estar devolvendo o culto de Deus, né? Louvando, adorando, porque Ele é digno. Mas eu quero falar rapidinho, o tema hoje vai ser Salmos e testemunho e dons. Por que testemunho e dons? Manifestação de dons. Porque o Senhor, quando eu estava em missão em Jacareí, eu passei um período em Jacareí, em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer um ministério. Eu vou falar sobre ele, porque a gente vê que a gratidão e a ingratidão andam de mãos dadas, sabia? A gratidão e a ingratidão. Tem pessoas que são gratas e existem pessoas que não são gratas. Eu tive ali, conheci pessoas muito especiais ali dentro da cidade de Jacareí, em São Paulo, né? E alguns irmãos, né, pensam na minha vida, e eu não vou citar nomes porque posso ser injusto com uns e injusto com os outros. Mas ali no bairro de Campo Grande, eu tive a oportunidade de conhecer um ministério. Esse ministério, irmãos, no Campo Grande, da igreja, Ministério de Manuel de Melo, né? O nosso saudoso Manuel de Melo, que não conheceu, muito usado por Deus e deixou um legado maravilhoso. E eu tive a oportunidade de visitar o ministério, né? Via cristã no Brasil, né? Não, Brasil para Cristo, perdão. Brasil para Cristo. Esse é o Ministério de Manuel de Melo. E ali no Campo Grande, quando eu cheguei, convidado pelo pessoal que me apoiou ali, né? Então, o que é que aconteceu? A igreja, cheguei lá, a igreja estava morta, vazia. Não que a igreja do Senhor fosse morta, mas a congregação estava. Tinha se eu não me engano, um presbítero ali, uma pastora,
que ministrava nesse ministério, inclusive a presidenta desse ministério lá em Jacaraí é uma mulher, e foi muito dificultoso, que eu fiquei sabendo no testemunho, para ela assumir, porque em várias cidades são homens que assumem e tinham uma dificuldade de assumir. Isso aqui não é uma crítica. Eu estou contando rápido, eu vou ver se eu diminuo o tempo. Então aconteceu que eu cheguei ali, para a glória de Deus, e como o Senhor me deu um ministério avivalista, né? O Senhor me fez um avivalista, mesmo sendo um pó e cinza, que na verdade o avivalista é o Espírito Santo. Ele que vivifica tudo é o Senhor Jesus, que é o maior pregador do universo. De todo mundo, nunca houve um pregador como Jesus. Nunca, nunca, nunca. Sendo ele Deus, humilhou-se a si mesmo, entendeu? E falava com a simplicidade maravilhosa e ao mesmo tempo trazia esperança. E, aleluia, curou muita gente que tocou nele, chegou perto dele, que foi com a esperança, nunca foram frustrados, porque o Senhor Jesus sempre os atendeu, né? Deus em pessoa, pensei, na terra, que maravilha, ele como cordeiro, aleluia, aniquilou a natureza, né? Ele ocultou a natureza do Deus Todo-Poderoso que estava nele, e se humilhava sempre, dizia, o Pai está em mim, ele é maior do que eu, guardando o princípio que muitos não guardam. E voltando para Jacaraí, glória a Deus, aleluia, essa igreja estava vazia, conheci um missionário, o nome dele eu vou até falar, porque me tratou muito bem, honroso, deixou um legado, um missionário Joaquim, um homem cheio do Espírito, injustiçado, né? Não vou citar alguns menores, injustiçado porque para viver o que ele vivia, cheio do Espírito, se eu usar muito ele, a posição dele não era de muito destaque que deveria ter. Mas todo ministério tem isso, né, irmãos? As pessoas são justas com alguns e injustas com outros, mas o Senhor é quem julga que a obra é dele. Então a igreja estava vazia. E eu me lembro que o Senhor me deu uma palavra na primeira oportunidade que eu tive quando eu cheguei lá, e ministrando uma palavra, a igreja vazia, e o Senhor me deu uma palavra sobre voltar a fortalecer aquele ministério que estava vazio. E pela misericórdia de Deus foi se cumprindo. O Senhor me disse que ia trazer de volta todos que tinham saído dali, aleluia, e aconteceu, né? Se cumpriu. O ministério foi prosperando, e quando eu vi estava realmente cheio, os membros estavam voltando pela palavra do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, existem pregações, existem doutrinas que matam a igreja, sabia? Doutrinas que matam a igreja. E eu pude ver isso ali, né? Eu conheci pela sede. Muitos obreiros abençoados, mas eu conheci pela sede, o orgulho. Eu estou falando de propósito para que a presidenta, quando ver esse vídeo, ela venha descer, se humilhar, se ela ainda está naquele nível. Quando a gente chega lá, eu fui bem recebido no Campo Grande. Quando eu chego na sede, eu de propósito, eu perguntei o que é que seria feito se eu quisesse congregar aqui, só para ver. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, saiu do espiritual para o físico e bem religioso. Para poder lá tentar impedir a minha ida ali, foi colocado o quê? Milhões de barreiras, muitas barreiras, papel disso, documento daquilo, documento disso, documento daquilo, pelo amor de Deus. Eu pude constatar ali o porquê Satanás age com tanta eficácia sobre algumas igrejas. Entendeu? Porque Satanás age com tanta eficácia sobre algumas igrejas. Porque eles são muito religiosos, irmãos. Esquecem que a igreja do Senhor é uma igreja viva. Temos que fazer as coisas legalizadas na terra, sim. Mas quando a gente começa a se colocar como barreira nas coisas de Deus, a gente vê um motivo porque foi a luta para alguém escolher como um presidente do ministério. Porque tem gente que é muito religioso, tem gente que é muito limitado, nós somos todos limitados, mas tem gente que é uma vergonha,
de limitação. A vergonha se esforça para dar mais lugar ao fruto de Adão, ao julgamento, à prepotência, do que a própria unção do Espírito Santo que quebra todo o jugo. Então foi um período bom, mas também um período que eu conheci pessoas simples e que davam lugar a Deus e que Deus operava, mas também religiosa ao mesmo tempo. Isso é para as igrejas que matam seus obreiros, porque ficam os obreiros nesses lugares, ficam a cópia, os obreiros que ficam a cópia desses ministérios ficam vazios de unção, irmão. Se esforçam tanto para ganhar alma, mas só sai religiosidade, infelizmente. Isso aqui não é falando mal, porque mesmo que eu estivesse falando mal, julgando, estaria fazendo com a razão, porque eu vivi isso, entendeu? Quantos ministérios ali pediriam tanto a Deus e agradeceria se eu pudesse visitá-los e fortalecê-los, como o Senhor me permitiu chegar nesse ministério e fortalecer ele, entendeu? Mas eu vejo que muitos ali pecam na obra, no que vão fazer, porque eles fazem de vez em quando uma evangelização e um lugar muito oprimido, cercado digamos, pelas trevas de uma maneira muito grande. Inclusive que quando eu andava no espaço dessa cidade, no bairro do Campo Grande, os demônios se manifestavam nas pessoas. Só em eu estar andando lá, é porque a virtude está em mim? Não, é porque eles estavam tão oprimidos e estava faltando pessoas que saíssem no propósito de evangelização com autoridade, ao ponto de expulsá-los. Então estava demais de demônio, muitos. E eu vi muitas vezes, e as pessoas que andavam comigo ali tinham dificuldade, diziam: não vou mais andar com você, porque parece que os demônios te veem de uma maneira que começa a se manifestar na rua. Isso assustava algumas pessoas que tinham o nome de pentecostais, mas eram mais tradicionais, na verdade. Eu acredito que hoje já buscaram mais o avivamento. Então, isso que eu estou falando é a experiência do campo de Jacareí, que eu pude ver mais ou menos, né, como a obra estava ali sofrendo. Em muitas cidades, em muitos lugares, a obra ainda sofre muito, entendeu? A falta de poder, pessoas muito religiosas, que lê a Bíblia, mas eles têm uma doutrina de homem, mais doutrina de homem na frente do que do Espírito, mais doutrina de homem do que doutrina da palavra de Deus, e dizem que são ministérios genuínos. Eu sei que o presidente dela, o fundador que o Senhor levou, era um homem cheio do Espírito, porque ele não era tão religioso, e o Senhor manifestava, né, o seu poder e curava tantas pessoas. E quando a gente vê pessoas que ficaram aí, não levaram a sério o legado dele. E não tem esse ministério, porque não dá lugar. Eu só vi a mesma ali, com esse espírito, o missionário Joaquim. Ele que permitia os dons fluir através da vida dele, mesmo sendo injustiçado. Então, irmãos, arrependei-vos, se coloquem em oração diante de Deus, permitam ser usados por Deus, não segundo as suas religiosidades. Enquanto vocês estiverem cheios de religiosidade, entendeu? De coisinhas de homem, doutrina de homem, o Senhor não tem como avivar a obra. Não que ele não possa, mas não interessa ao Senhor manifestar sua presença em um lugar de que não buscam de verdade, ou buscam, mas a religiosidade impera. O que julga é a religiosidade, a aparência, entendeu? Isso tem que ser esvaziado da igreja, porque enquanto houver isso, não tem avivamento, não tem manifestação de dons. Eu não vou me estender muito para não ficar extenso, em breve eu vou contar mais, mas foi ótimo porque eu via os demônios caindo por terra, né? Eu via inimigos ali que assediavam aquela cidade com a opressão, caírem por terra. E o Senhor glorificou o nome dele ali em muitas daquelas ruas que eu andei. Foi um tempo angustiante, porque estava longe há muito tempo da minha família aqui em Salvador, mas Deus me deu muitas almas ali. Deus operou muito milagre ali e não fez mais por causa da religiosidade que impedia a ação do Senhor. Que Deus tenha misericórdia
Que Deus tenha compaixão da igreja dele, que eu falo não é de uma placa, é o corpo, e que cada dirigente se arrependa, se esvazie da religiosidade, dessa doutrina de homem que mais mata e deixa as pessoas sepultadas vivas do que avivar e deixá-las cheias do Espírito. Que Deus em Cristo nos abençoe e guarde e nos livre da frieza, nos livre da religiosidade de doutrina de homem. Shalom Adonai.